Olá, 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 meus lindos e queridos alunos da ETI Euridice Ferreira de Mello. Passando aqui para mais uma aula de geografia com vocês nessa tarde maravilhosa. Eu sou a professora Tagiane Fortaleza, meu avatar já está aqui prontinho, olha só, computador, caderno aberto para fazer as devidas correções. Esta é uma aula para os alunos dos 7º anos e hoje a gente vai fazer apenas a correção das atividades correspondente às aulas de 1 a 17 do bloco desse mês de vocês. Meninos, nas aulas de 4 a 6 é quando efetivamente começam as questões do nosso bloco, tá? Nessas aulas de 4 a 6 nós estudamos a transição do mercantilismo para o capitalismo. E eu prometo que eu vou me policiar para não ficar falando muito e me ater apenas nas perguntas e respostas. Questão de número 1. Segundo o texto, quais são as características do mercantilismo? Louquinha para falar, mas vamos à resposta. Foi um conjunto de práticas econômicas desenvolvido lá na Europa na Idade Moderna. Entre os meios mais conhecidos nesse mercantilismo, nós encontramos os modelos de balança comercial favorável, pacto colonial e protecionismo. Esses aqui são as características fundamentais desse conjunto, desse pacote econômico conhecido como mercantilismo. Questão de número 2. Qual é a influência do mercantilismo para o capitalismo? O meu irmão chegou aqui. Exatamente, meninos. Mercantilismo e o capitalismo, eles se unem como um sendo a raiz do outro. E já podemos observar que o nosso sistema econômico atual tem uma parcela de influência da prática econômica mercantilista. Vamos ver? Olha só, balança comercial favorável. Eu tenho que acumular mais do que gastar. Protecionismo, eu tenho que fechar as minhas fronteiras para a competitividade ser mais justas. Tá aí. Em que havia a intenção de angariar e reter riquezas, determinando o valor de uma nação a partir das suas posses. Continua sendo assim, né, gente? Quem tem mais posses tem mais poder. Questão de número 3. Após fazer a leitura do texto, caso seja necessário, peça auxílio do professor e responda. O que é acúmulo de lucro? É também conhecido como a acumulação de capital, meninos, sendo um dos elementos característicos do capitalismo, sendo ela o fim das atividades realizadas por um determinado indivíduo. Vamos ver se eu entendi então, professora. Quer dizer que o Joãozinho, que tem a mercearia lá na esquina da minha casa, ele compra uma caixa de tomate por R$100. Ele pesa esse tomate, vende ele por quilo e no final ele vai ter R$200. Então, de onde veio os outros R$100? Eu posso chamar isso de acúmulo de lucro? Sim, meninos. É o fim das atividades do capitalismo, é esse, né? O capitalismo, por si só, ele trabalha com a finalidade de acumular lucro, acumular riqueza, né? Você compra uma coisa por um preço com a finalidade de lucrar com isso. Já nas aulas de 7 a 9, nós estudamos a transição do mercantilismo para o capitalismo, dando continuidade naquele assuntozinho lá das questões de 1 a 3. Questão de número 4 aqui, galera. Durante o período chamado de capitalismo comercial, ocorreu a expansão marítima. Eu lembro, professora, expansão marítima, as grandes navegações, processo de colonização. Então, meninos, pesquise e responda. Qual era a função das colônias? Professora, deixa eu pensar. Brasil não foi uma colônia? Sim, meninos, exatamente, Brasil foi uma colônia. Pense em tudo que a gente estudou sobre o Brasil e sobre outros países colonizados, né? E vamos responder essa perguntinha. Meninos, o grande objetivo do mercantilismo era a acumulação de metais preciosos, lembram? Eles chegaram aqui, não quero fazer comentário, mas vamos lá, eles chegaram aqui em busca de metais preciosos e não em busca de terras. Mas eles viram, não encontraram esses metais preciosos e viram outras riquezas. Então as colônias serviram como uma fonte de exploração. E cada colônia descoberta e a busca pela riqueza fez com que esse sistema se consolidasse e a sociedade da época vivesse da exploração de metais preciosos nessas colônias. Depois desses metais preciosos, nós vimos que tiveram outras coisas, né? Vegetação, os nossos animais, a plantação de produtos preciosos para eles, né? Como a cana-de-açúcar aqui no Brasil, o algodão, entre outras coisas. Mas isso aí a gente já estudou. Então, vamos lá para a quinta questão. O que é capitalismo industrial, professora? Depois do capitalismo comercial, veio o capitalismo industrial. O que foi isso?
Eu já vi também que quando esse capitalismo comercial aqui, ele teve uma queda, né, um declínio, ele estava enfraquecido, surgiu esse capitalismo industrial. Então, o que foi ele? Meninos, o capitalismo industrial surgiu com a Revolução Industrial. Ah, professor, eu lembro, Revolução Industrial, as máquinas nos meios de produção. Exatamente, meninos. Isso aconteceu lá no século XVIII, transformando os meios e sistemas de produção, né? Mais rápido, maior quantidade de produtos em menor tempo, maior acúmulo de riqueza, enfim. Com essa mudança foi possível adotar grandes escalas produtivas, investindo na criação de fábricas e, consequentemente, resultando no surgimento da classe operária. Professora, lembro também que a senhora falou, essa classe operária que eram as pessoas que começavam a trabalhar nessas fábricas em troca de um salário. Exatamente, meninos. Os donos dos meios de produção eram os capitalistas e a classe operária eram os trabalhadores. Meninos, dando continuidade aqui, trouxe aqui um desenhozinho bonitinho para mostrar a minha ideia para vocês. Mas aqui na questão de número 6, a pergunta é: quem passou a comandar as regras da fase no chamado capitalismo financeiro? Professora, deixa eu ver se eu entendi. Capitalismo comercial, capitalismo industrial e agora capitalismo financeiro? Exato, meninos. Terceira fase do capitalismo. Quem comandava? Quem ditava as regras? Meninos, o capitalismo financeiro é fundamentado nas regras dos bancos, das corporações e multinacionais. Então, os bancos nós conhecemos, corporações são empresas que se unem para formar um grande grupo e multinacionais são empresas que estão em diversos países do mundo, né? Por exemplo, em qualquer lugar eu encontro tênis da Nike, em qualquer lugar eu encontro Coca-Cola. Então, essas multinacionais estão espalhadas, fabricando coisas em diversos lugares, espalhando seus produtos nos mercados desses lugares também. Então, o sistema é comandado por monopólios industriais e financeiros. Olha só que coisa interessante. Eles se unem, formam monopólios, né? Um único polo de poder e determinam as regras para o mundo. É simples assim. Lá na questão de número 7, estabeleça a diferença entre o socialismo e o comunismo. Pense em exemplos do cotidiano que representam o socialismo e o comunismo e represente-os por meio de um desenho. Meninos, nós estudamos aqui, esse é o meu desenho, nós estudamos que o mundo ele foi marcado por dois sistemas antagônicos, o capitalismo e o socialismo, né, teve um papel muito importante durante todo o período conhecido como Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a pergunta é sobre essa galerinha aqui, essa bolinha vermelha, que representa o socialismo. Agora eu quero que vocês me digam, o socialismo ele foi evoluindo, né? Ele teve algumas teorias. E eu quero que vocês façam um desenho aí no caderninho de vocês, me mostrando as diferenças entre o socialismo, que foi o sistema daquela época, e o comunismo, né, que é o que se espalhou pelo mundo, né, que ganhou força aí, as pessoas. Quero que vocês pesquisem e façam um desenho sobre isso. Já lá nas aulas de 10 a 13, se trata da sociedade do consumo. A gente viu que nessa terceira fase do capitalismo, né, onde os bancos, as multinacionais, as grandes organizações financeiras, elas ditam as regras. E nós, enquanto sociedade, passamos a servir, né? E a, como que eu diria, obedecer a essas regras. E a mídia está aí todos os dias nos mostrando o que devemos ser, como devemos seguir, o que devemos usar, o que devemos comprar, onde devemos descartar, né? É a sociedade do cada vez eu tenho que ter mais para eu poder me encaixar num determinado grupo social. Então, nós também estudamos isso na nossa última aula. Lá na questão de número 8, o que você entende por uma sociedade de consumo? Eu acho que é a sociedade em que nós estamos, né, gente? Apresente exemplos do cotidiano. Vamos lá. Sociedade do consumo é aquela que se baseia na economia, que baseia sua economia na produção e no consumo cada vez maior de produtos e serviços. Ponto. Essa aqui é a sociedade do consumo. A gente cada vez mais necessita consumir coisas e necessita de serviços. Como exemplos, né, eu posso trazer para vocês roupa,
né? Cada vez eu quero ter mais roupas. Os móveis, eu quero ficar trocando os móveis da minha casa, porque agora teve um armário com um design diferente, então eu vou querer esse novo armário para minha casa. Smartphones, cada ano eu quero trocar o celular, porque agora ele veio com aplicativos diferentes, ele tem funções diferentes. Bolsas femininas, né? Uma coisa que as mulheres também usam bastante, elas gostam de trocar de bolsa, de sapato. Então, é isso a sociedade do consumo, tá, pessoal? Questão de número 9. Cite 2 pontos positivos apresentados no texto da sociedade de consumo. O que é que isso aqui tem de positivo para a nossa vida? O que é que essa arte de consumir, de comprar, traz de positivo para nós? Meninos, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida de parte da humanidade, quero dizer para vocês, porque nem todo mundo tem acesso a tudo isso aqui que eu citei na questão de número 8, tá? Mas parte da humanidade melhorou muito a qualidade de vida, né? Cresceu com o avanço da ciência e da medicina. Então, todo esse consumo, todo esse avanço, essa pesquisa melhorou muito a vida das pessoas. E o outro ponto que eu quero trazer para vocês é que atualmente muitas pessoas vivem com mais conforto. Claro, se elas melhoraram a qualidade de vida, o conforto delas também melhorou, devido aos avanços tecnológicos. Por exemplo, existe tecnologia que a pessoa está lá na rua, ele aperta um botãozinho em casa, a porta começa a abrir, o ar-condicionado liga. Quando ele chega em casa, já está tudo ligado, luzes acesas, ar-condicionado ligado, né? O portão fecha sozinho quando ele passa, porque é por sensores. Então, a tecnologia trouxe muito mais conforto para a vida de uma parcela da humanidade, devo lembrar vocês, tá, gente? Nem todo mundo tem acesso a todo esse luxo. Lá na questão de número 10, meninos, por que a valorização do ter e não do ser é um fator negativo? Tá, professor, eu vi os pontos positivos, né, que é o conforto, qualidade de vida. E quais são agora os pontos negativos em que quanto mais a pessoa tem, mais ele pode? Mas se a pessoa for bonzinho, for honesto, é irrelevante para a nossa sociedade atual. Meninos, o ter, muitas vezes, as pessoas passam a ser julgadas pela aparência física. Basta a gente ver no Instagram, né, as pessoas fazendo implante capilar, limpeza de pele, colocando botox, colocando silicone, né, essa coisa do ter, do querer ficar mais bonito, do querer ser melhor para o outro, pelas roupas que eu visto, pelo perfume que eu uso, pelo carro que eu ando, pelo bairro que eu moro, pela casa que eu possuo, tá muito em foco, ao invés de serem apreciadas por suas qualidades, como sinceridade, coragem e muitas outras qualidades que nós seres humanos temos e cultivamos, né, mas que isso está meio apagado, porque o ter está tão em foco, né, como se tivesse um holofote em cima das pessoas, que o ser, que o que ela é de verdade, fica em segundo plano. Questão de número 11. Faça uma pesquisa em uma fonte confiável sobre o que é obsolescência programada. Em seguida, anote as principais características. Obsolescência. Bom, deixa eu pensar. Obsolescência vem de obsoleto. Obsoleto vem de velho, de ultrapassado. Será que é isso, meninos? Exatamente. Obsolescência programada é um processo em que as mercadorias são fabricadas com o intuito de apresentarem algum tipo de limitação em um período pré-determinado, a fim de que se tornem rapidamente obsoletas, né? Ultrapassado, aumentando assim o consumo. Então, olha só, vou citar um exemplo aqui, geladeira. Os eletrodomésticos, quando eles são fabricados, eles já vêm com um período, né? Como eu falei, pré-determinado de uso. Você compra ele e a empresa já estima-se que você vai utilizar aquele produto, por exemplo, por 5 anos e depois você vai querer trocar ela por uma maior, uma melhor. Estou dando 5 anos aqui, estou fazendo uma estimativa alta, hein, gente? Mas tem gente que todo ano quer trocar de geladeira, né? Como eu falei, vai muito de uma parte da população. Nem todo mundo também tem acesso a isso.
Mas a obsolescência é isso, ele é programado para ficar ultrapassado e a cada ano vão sendo lançados produtos mais inovadores e que vão despertando o desejo das pessoas, tá? Então vamos lá, agora pense e responda. Quantas vezes nós nos deparamos com propaganda de produtos milagrosos no dia a dia? Várias, não é? Quais propagandas você mais assiste na televisão ou em sites e aplicativos? Qual você mais gosta? Por quê? Qual você não gosta? Eu quero que você justifique as suas respostas. Então, todo mundo tem os seus blogueiros, né? Os seus youtubers, que agora está muito na moda. E essas pessoas, elas divulgam produtos e serviços, elas vendem a imagem delas e convencem você a gostar daqueles produtos que elas estão ali vendendo, elas estão ganhando dinheiro por aquilo. E aí eu quero saber o que é que você mais se interessa, qual é o seu artista preferido, os seus artistas preferidos e o que você mais gosta de ver neles. Responda lá. A resposta é pessoal. Já nas aulas de 14 a 17, trata dos impactos socioambientais das ações humanas nas esferas de produção, circulação e consumo. Agora a gente não vai estar tratando apenas de produtos e de consumos, mas dos impactos que essa produção e esse consumo causam no nosso meio ambiente, tá? O que que as nossas ações humanas, de que forma elas refletem no ambiente em que a gente vive? Então, meninos, questão de número 12. Como o consumo afeta o meio ambiente? Diga lá. Meninos, há uma relação estreita e forte entre consumismo e meio ambiente. Olha só, primeiro vamos diferenciar isso aqui. Consumo trata-se daquilo que você necessita. Já consumismo é aquilo que você não tem necessidade, mas você simplesmente usa por vaidade, digamos assim. Então, esse consumismo, né, e o meio ambiente, eles têm uma forte ligação. Tudo isso gera emissão de gases poluentes. Quanto mais coisas eu tenho, mais se fez para produzir, né, mais árvores se cortou, mais coisas foram degradadas no ambiente, mais poluição causou, mais devastação ambiental e, consequentemente, destruiu vários ecossistemas. Nós vimos aí na aula anterior também, que já existem diversas espécies, tanto de plantas quanto de animais, que já estão em extinção e outras em risco de extinção. E tudo isso são impactos causados por essa produção, né, por essa produção de produtos e pelo consumismo das pessoas. Então, essa é a resposta sugerida para essa pergunta, tá, pessoal? Questão de número 13. Segundo o texto, quais são os impactos ambientais de maneira global? Bom, professora, é muito parecida com a questão de número 12, né? Meio ambiente é o todo, é a esfera que reúne o ar, as águas, as matas, os animais, né? O solo. Quando eu falo de maneira global, é quando o meu uso aqui onde eu estou, a forma como eu interajo com esse ambiente, eu vou impactar em outros lugares distantes do meu. Então, vamos à resposta. Meninos, os impactos globais, né, do uso das pessoas são o efeito estufa. Nós estamos vendo aí que a cada ano o nosso planeta está esquentando mais, está causando mais danos. A gente viu essa semana que uma geleira enorme se desprendeu da Antártida, a maior então, nunca tinha se desprendido uma geleira grande como esta. Um outro impacto é o desmatamento. O desmatamento que eu faço aqui, ou o produto que eu utilizo aqui, eu estou causando desmatamento lá do outro lado do mundo, porque pode ser que parte da matéria-prima desse produto esteja vindo de lá e ela cause esse desmatamento. A outra coisa é a degradação costeira e marinha, né? A degradação dos mares, dos rios, o assoreamento dos rios, os rios estão secando, os mares estão muito poluídos. Então, tudo isso é fruto, são impactos causados por essa produção e por esse consumismo desenfreado. Lá na questão de número 14, quais são as principais atividades causadoras de impactos ambientais? Agora vamos ver o que causa toda essa confusão.
Meninos, as principais atividades causadoras dos impactos ambientais no planeta são a mineração, a agricultura, a exploração florestal, a produção de energia, os transportes, a construções civis, como estradas e cidades, além das indústrias básicas, químicas e metalúrgicas. Em resumo, pessoal, a gente depende de tudo isso aqui para viver com esse conforto que a gente falou aqui nas questões anteriores, lembra? A gente necessita morar nas cidades, a gente necessita de estradas, a gente necessita de carro. Para o carro eu preciso da mineração, nós precisamos comer. Para isso eu preciso da agricultura. Essa agricultura ela é feita de forma muitas vezes intensiva, com o uso de agrotóxicos e agroquímicos. Isso impacta muito o solo. Eu preciso fazer a limpeza desse espaço para essa agricultura, para isso eu preciso fazer um desmatamento, para produzir a energia que a gente precisa para funcionar os eletrodomésticos da nossa casa, para iluminar as ruas, para iluminar outras coisas. Nós necessitamos poluição, né, através de fumaça nas termoelétricas, nós precisamos alagar grande quantidade de espaço, represar rios para produzir essa energia. Para isso, a gente expulsa várias comunidades ribeirinhas da sua casa, dos seus espaços. Enfim, pessoal, é um ciclo. Em suma, em resumo, eu diria para vocês que o modernismo tem um preço muito alto para o meio ambiente, tá bom? Questão de número 15. A mineração causa muitos impactos ambientais e humanos no Brasil. 2 tragédias ocorreram e são exemplos disso. Brumadinho e Mariana. Faça uma pesquisa e relate o que aconteceu nessas tragédias. Ai, gente, isso aqui foi desumano, né? Foram 2 mineradoras, duas barragens de rejeito, né? Rejeitos são os resíduos que saem do processo de mineração para produzir minérios, para mandar para o resto do mundo para produzir carros, pontes e outras coisas. Então, essas barragens, elas se romperam, esses rejeitos, eles saíram, né? Eles saíram por aí, invadindo rios, invadindo casas, invadindo cidades, chegando até o mar, matando muitas espécies. Mas vamos lá a resposta. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e realmente estude sobre essas 2 tragédias aqui, Brumadinho e Mariana. Mas eu trouxe um resuminho para vocês, tá? Então, meninos, em 5 de novembro de 2015, o Brasil passou pela sua maior tragédia ambiental. Naquele momento era maior, tá? Com o rompimento da barragem de Fundão, lá na cidade de Mariana. E a empresa responsável por essa barragem era a empresa Samarco. Porém, pouco tempo depois, olha só, 2015, 4 anos depois, né, em 2019, houve uma tragédia ainda maior, que foi a de Brumadinho, e causou um impacto social o maior já registrado aqui na história do Brasil por uma fatalidade como essa. Foram quase 300 mortos e muitos corpos até hoje de meninos ainda não foram encontrados. Eles, imagina, morrer soterrado em lama de mineração. Então, além de todas essas vítimas que perderam suas vidas, houve uma grande perda de casas, de pousadas, de aldeias indígenas, né? Além de um grande impacto ambiental, imagina quantos animais, quantas plantas não se perderam. Isso lá na bacia do Paraopeba. Paraopeba não é aquela aqui no Pará, não, tá? Bacia do Paraopeba, lá em Minas Gerais. Certo, meus amores? E aqui eu trouxe 2 imagens para vocês verem, terem uma noção do que ocorreu, né, nessas tragédias dessas barragens de mineração. Olha como a modernidade custa caro para o meio ambiente, meninos. Olha quantas casas destruídas, quantas vidas, quantas pessoas morreram aqui nessa lama. Olha quantos peixes, quantas espécies, né? Quanta biodiversidade se perdeu aqui por falta de oxigênio, por não ter mais água limpa para eles. Então, meninos, 16ª questão. Explique qual é a relação existente entre a charge é essa aqui, tá? E o texto trabalhado. A gente viu o texto falando dos impactos ambientais da modernidade, né? Do consumo. Então, a charge diz o seguinte: chegou o novo celular da moda.
Isso aqui na propaganda, né? Tá mostrando, ele tá assistindo e ele pensa o quê? Legal, vou comprar. Preciso de um novo celular. E olha quantos celulares ele já teve, né? Significa o quê? Que a cada ano ou a cada vez que ele vê um celular mais moderno, ele descarta aquele. Descartar, às vezes, você dá, você vende, deixa jogado numa gaveta apenas para comprar o novo, por desejo. Às vezes o seu celular está funcionando, ele está perfeito. Então, o que essa charge está falando para a gente? Ela está criticando explicitamente o consumismo na sociedade contemporânea. Muitos são as vítimas do marketing exagerado e acabam sucumbindo à pressão social de sempre ter que estar atualizado em questão de moda, de tecnologia, de decoração, etc. Essa charge aqui está mostrando para a gente o celular, mas poderia ser qualquer outro produto, tá? A gente vive refém desse padrão do precisar estar dentro, né, da moda, dentro dos critérios exigidos